O setor da alimentação no Brasil é um dos mais promissores, principalmente quando se fala em comer fora de casa. Há quem decide, por exemplo, almoçar em um restaurante, mas há também quem prefere levar a marmita para casa. Para se ter uma ideia, em Campinas, em 2018, eram 299 estabelecimentos cadastrados e o ano passado tivemos um fechamento de 2.654. E é neste cenário que o Ser Empreendedor de hoje mostra quem abriu o negócio no setor de alimentação, investindo em marmitaria. Em Campinas, o crescimento foi de 787%, mas esse aumento não fica restrito à região. No estado de São Paulo, em 2023, eram 97.270 unidades. Até setembro de 2024, eram 100.244 marmitarias. No ano passado, a pesquisa Food Compass mostrou que 48% das pessoas costumam consumir marmita no trabalho. 32% preparam a refeição em casa e 17% compram a refeição pronta. Em Campinas, um negócio começou como um bar e ampliou o leque de opções de olho neste público que quer economizar na alimentação fora de casa. A sociedade iniciou com 2 amigos que se conheciam desde os tempos de escola. Eu conheci o Henrique na escola, logo que eu entrei no São José. Então isso foi na 5ª série em 2005, então já tem 20 anos aí de amizade. E a gente, né, amigo de escola, sempre convivendo, mantivemos essa amizade durante muitos e muitos anos, mesmo após a faculdade. Então a gente sempre se encontrava, sempre saía e sempre que possível, às vezes para mim espairecer um pouquinho a cabeça, falar um pouquinho da vida, do trabalho, a gente ia dar um pulo no bar, né, no barzinho, tomar uma cervejinha. Nessas de a gente ir pro barzinho tomar uma cerveja, a gente acabou tendo essa ideia, né? Por que não estender um pouco além das nossas amizades para tentar fazer alguma coisa nova junto? E foi então que surgiu a ideia de a gente abrir um negócio em conjunto. E por que bar? Eu acho que era o ambiente que a gente estava mesmo. Via de regra, a gente estava conversando sobre a vida, o trabalho costuma ser um pouquinho estressante, carreira, e a gente percebia que no bar a gente tinha um aconchego, assim, a gente tinha um ambiente de proteção, um ambiente que a gente gostava, que a gente curtia, e no final das contas, a gente estava no bar conversando e foi onde a gente conversou. Por que não sair um pouquinho do que a gente faz, abrir mão um pouco daquela loucura que estava a vida, né? Tanto na engenharia quanto na publicidade, no caso do Henrique, e tentar algo novo, tentar um ambiente mais descontraído. E foi então que surgiu a ideia do Collab, e aí a gente abriu o bar. Só que esse processo da abertura, vocês tiveram tempo de planejar esse negócio. Como foi esse período do planejamento? Na verdade, a gente demorou entre surgir a primeira ideia e, de fato, começar a montar o bar quase um ano. Muita conversa, até porque a gente tinha que alinhar muitos pontos da nossa vida, né? Eu tinha um trabalho, ele também. Então, abrir mão de tudo isso era um processo bem complexo, né? Até para começar algo novo. Então, foi um processo de estruturação mesmo que a gente passou. Também teve um processo de busca, né? A gente sabe que um negócio que tem o ponto físico como um atrativo, né? Diferente de um negócio digital, tem essa complexidade de você encontrar um ponto, de você estar no lugar certo, atender a demanda certa, o público certo. Então tudo isso tomou bastante tempo e também a gente aproveitou esse tempinho para tentar juntar um pouquinho de recurso, né? O recurso era bem escasso, a gente abriu, a gente não tinha muita condição mesmo de fazer nada muito grandioso. Então foi onde a gente conseguiu juntar o dinheiro nesse meio tempo, nesse um ano que a gente foi estruturando todo o projeto. E mesmo, né, estruturando e guardando esse dinheiro, a gente também teve que colocar muito a mão na massa. Quando a gente chegou aqui, né, nesse ponto que a gente está hoje, a gente teve que botar realmente muita mão na massa. Todas essas paredes que estão todas pintadas, na verdade, fomos nós que pintamos. Muita reforma que a gente fez aqui foi a gente que fez. O próprio balcão que estava destruído foi a gente que reformou. Então a gente realmente não só colocou dinheiro, a gente colocou muito tempo e esforço aqui para fazer isso acontecer. A gente já saía muito, né? Porta de barzinho, a gente gostava de sair com os nossos amigos, então no momento foi uma ideia que a gente falou, acho que dá para abraçar. Aí a gente começou a pesquisar, viu que não era tão fácil assim, né? Na nossa cabeça, às vezes parece fácil do jeito que a gente vê, mas a gente abraçou a ideia, começou a pesquisar, viu como é que funcionava, foi atrás para começar a idealizar o projeto, né? E aí, a partir do momento que a gente abraçou a causa, a gente foi para cima. Por que vocês escolheram esse ponto aqui? Aqui a gente via que essa região ela era pouco
ela tinha pouco desse tipo de ambiente que a gente queria trazer aqui, né? Que era Tá. de atendimento, um bar um pouco mais despojado, tinha muito boteco, muito bar já, mas não nesse estilo que a gente gostaria de trabalhar. Sim. Como a gente tinha muito bar, às vezes a gente trabalhava com comanda na mesa, garçom, e às vezes dava alguns problemas, e a gente falou, e a gente também em alguns bares que que a gente chama de autoatendimento, que é aqui também, né? Que a pessoa faz tudo no caixa direto, depois ela retira e no final não fica nada para ela pagar. Ela pode ir embora e voltar outro dia, não tem problema. Então a gente falou que a gente não faz assim também, né? E aqui na região não tinha esse tipo de bar, né? Então a gente pensou nessa ideia e falou, pô, o espaço é bonito, é um terreno diferente do que a gente está habituado, né? Tinha toda essa parte da natureza. Então a gente pegou aqui porque a gente achou que poderia ser um diferencial para a gente. O bar estava aberto há pouco tempo. Os sócios tiveram que lidar com a pandemia da Covid-19. A gente estava com, sei lá, nem 6 meses de abertura e a gente já teve que fechar, né? Teve toda aquela questão do Covid que foi muito complicado, muito triste também, né? E a gente fez das tripas coração, né? Num determinado momento, enquanto estava aquela situação mais restritiva, né? Que a gente não podia abrir de forma nenhuma, a gente tentou trabalhar também com delivery, né? Entregando um pouco dos produtos. Isso ajudou a dar um fôlego para a gente, mas até entrando no aspecto de empreendedorismo mesmo, aí que está residindo a importância de você ter uma base muito sólida para trabalhar o seu negócio. Então, desde que a gente tinha aberto o bar em agosto de 2019, a gente praticamente não tinha pego de volta nem um centavo do que a gente tinha investido. Tudo tinha ficado como caixa para o bar para a gente conseguir justamente estar preparado para uma diversidade. A gente nem imaginava que ia surgir uma pandemia, né? Mas foi isso, na verdade, que salvou a gente. Tudo que a gente tinha ganho até o presente momento, a gente conseguiu guardar, deixou de caixa, fez um caixa muito forte e conseguiu naquele ano terrível, né, de 2020, se sustentar dessa forma. Aí foi difícil, né? Porque quando começou, tava tudo muito recente, assim, tudo muito novo de informação, porque a gente nunca tinha vivido isso, né? A gente nem esperava. E a gente estava tendo uma ideia que era um negócio curto, né? De uns 2, 3 meses depois ia voltar. Só que foi passando maio, junho, julho, não voltava. A gente começou a ficar um pouco preocupado, assim, pra gente fazer o delivery para manter as contas aqui. Mas o delivery era desde o começo ou foi a partir disso que vocês pensaram, precisamos de uma alternativa? Precisamos de uma alternativa. A gente achou que seria ser um período curto para a gente depois voltar, né? Só que começou a esticar um pouco, a gente falou, a gente precisa fazer, porque para pelo menos aguentar as contas ali e ficar em evidência, senão a gente vai acabar rodando. Então a gente começou a fazer... A ideia era sobreviver. Isso, a ideia era sobreviver da pandemia. A gente não sabia quando ia voltar, a gente ficou preocupado, né? E foi indo, e finalmente ali para final de julho, começo de agosto, eles falaram que iam reabrir, né, com algumas restrições, né? Ainda eram restrições muito, muito rígidas, mas fazia sentido na época, a gente trabalhou do jeito que dava e foi essencial, né, essa reabertura, mas durante o período que a gente ficou parado foi um pouco preocupante, mas depois a gente conseguiu se estabelecer. Nesse período da pandemia, vocês tinham colaboradores? Colaboradores. Ou não, era só vocês dois que trabalhavam aqui? Tínhamos os dois, né, e outro bartender que ficava com a gente na época, mas a base mesmo era eu e o Vinícius. O público mudou a forma de consumir depois que a gente voltou da pandemia. Antes o pessoal, por ser um bar até mais descontraído, o pessoal gostava de ficar também bastante em pé, andando pela casa, e a gente percebeu que houve uma demanda muito maior por mesas mesmo. Então a gente mudou inclusive nosso cardápio, a forma com que as porções eram servidas, antes elas eram muito mais finger food, assim, alguma coisa para você comer mais em pé, assim, mais desleixado, vamos dizer. Hoje não, elas já vêm empratadas, então tudo isso acabou mudando, até o mobiliário. Então o público mudou, a nossa forma de atendimento mudou também. A venda de marmitas surgiu para atender um novo nicho de cliente e expandiu um pouco mais. Esse projeto ele já existia meio que desde lá de trás, né? Que a gente tinha a cozinha, a gente já tinha toda uma estrutura. Por que não também trabalhar com o delivery ou mesmo o restaurante na hora do almoço, né? E esse projeto ele acabou ficando adormecido, a gente tinha 1000 coisas para fazer simultâneo, a gente estava voltando, né, de uma pandemia. Então também os recursos eles eram bem escassos, né? Então até a gente se reestruturar, conseguir formar de novo aquela situação toda do caixa, isso tomou bastante tempo. E aí foi quando até o Henrique passou a trabalhar com a gente precisava de alguém, um braço, né, para realmente ajudar a gente nisso. E foi o Henrique que trouxe de volta isso, né? E foi muito, muito importante porque esse projeto novo da marmitaria, que acabou virando agora também restaurante. O Henrique já trabalhava com a gente aqui no bar, de bartender, só que ele já tinha experiência de outros restaurantes que ele trabalhou, ele já tinha um know-how da coisa. Então,
ter a ideia para ir para frente, foi essencial ter o Henri. Senão, sem ele, a gente não conseguiria. Precisava de uma pessoa que estivesse à frente do negócio, que sabia como funcionava tudo. E aí a gente começou a conversar, ele abraçou a ideia e a gente começou a desenvolver a partir de janeiro, fevereiro, março, abril. A gente colocou a data estipulada até julho, agosto ali para começar. Foi um pouco meio corrido assim, mas como a gente já tinha basicamente a base toda, que era a cozinha, o espaço, era mais todos os processos que tinham que ser estabelecidos. O cardápio, a contratação das cozinheiras também, que é a G e a Rose, que são peça-chave do nosso coração, né? Parece que elas já trabalhavam aqui antes. Que história é essa de... Elas fizeram alguns serviços aqui na parte da cozinha, antes da pandemia também, inclusive. Na parte de pré-produção e da produção também. A gente já conhecia elas e... Nossa, elas são muito gente boa, né? E aí colocaram a mão na massa. Colocaram a mão na massa. Vocês não cozinham? Oi? Vocês não cozinham? Só em casa, só. Mas agora que elas estão cozinhando aqui também, eu levo, porque é gostosa a comida, né? Então já, o fogão já tá lá parado já. Certo. E Então... como que é para você essa questão de, olha, você tem que se organizar, que parte fica então para o Vinícius, que parte fica para você, ou vocês tomam as decisões tudo junto, compra, caixa, como que é essa divisão de tarefas? A parte da operação em si, no dia a dia, que é de manhã e de noite do bar, sou eu e o Henrique mais que fica aqui. O Henrique fica mais na parte do back, que é a parte de finança, de administrativo, montar agenda, mexer em cardápio, precificação. Ele faz toda essa parte no trabalho que a gente fala, o trabalho sujo, né, que a gente fala. Como que é essa questão de transformar também esse lugar em uma marmitaria e restaurante? Eu peguei bastante no pé deles, que eu via que ficava o bar aberto de quarta a sábado já na época. E aí eu conversei com eles, vamos aproveitar um pouco mais o espaço que tem. E como eu já sabia que já era um projeto anterior deles, eu falei, vamos, e acabou que eles gostaram da ideia. Eu já estava aqui já fazia uns 2 anos já com eles. E foi. Certo. Eles inclusive colocaram a sua importância nessa escalada desse negócio. Como que é para você? Você teve uma atitude empreendedora dentro do negócio dos meninos. Como que é isso para você? Ter essa visão? Eu tinha visão, mas eu morria de medo. E com o apoio deles eu consegui fazer. Mas se não tivesse o apoio, talvez não teria topado. Sozinho é muito difícil. Eu aprendi que quando tem mais pessoas junto, vai ficando mais fácil. Você fica só no restaurante agora? Não. Continua no bar? Fico no bar também, eu sou barman de noite. De noite, vocês continuam com aquela proposta inicial? Não virou uma rotina louca? No comecinho, sim. No começo era primeiro de quarta, quinta e sexta, que acaba ficando o dia inteiro, né? Que abrem os dois. Fica um pouco cansativo, mas aos pouquinhos você vai acostumando, vai pegando jeito, sabe? Às vezes você adapta a sua rotina, né? Para conseguir aguentar o tranco, mas obviamente tem dia que é muito cansativo, que é corrido tanto no restaurante quanto no bar, né? Mas é uma correria boa, né? A gente sabe que pra frente vai ser muito bom. Então acaba acostumando. Acho que é meio que se adaptar à rotina mesmo. Como a gente é um negócio que tem um ponto físico, a gente fica muito concentrado numa determinada região. Dificilmente a pessoa sai de muito longe para vir durante a semana, principalmente, se alimentar aqui, né? Fica muito corrido e tal. Então, se a gente conseguir pontos, né, na cidade que sejam interessantes para a gente poder continuar expondo os nossos produtos, aí a gente consegue crescer mais. O começo assusta muito, você tem que sair principalmente de onde você está para começar uma coisa nova. Exige um passo de coragem, mas é o que vai fazer você mudar de onde você estava. Se você ficar estagnado onde você já estava, dificilmente você vai conseguir ter experiências novas na vida. Independentemente de dar certo ou de dar errado, né? Obviamente a gente sempre torce para que dê certo, né? Mas eu acho que é só com a vivência e com a experiência que você aprende. E se não der certo na primeira, você tenta na segunda, na terceira e uma hora vai acontecer. Os pedidos de marmitas foram os que mais cresceram em 2024, é o que aponta um serviço de entrega por aplicativo. Eles representam 18% dos pedidos, ficando atrás apenas das padarias com 11% e do açaí com 9%, mostrando que quem empreendeu neste segmento tem grandes chances de crescer ainda mais. Composta por pequenas porções de proteína, carboidratos e vegetais, geralmente arroz, feijão, uma guarnição, carne, frango ou peixe, ela conquista também
quem dispensa ir para o fogão. A um custo inicial de R$ 25,00 a unidade, esta marmitaria, que começou na cozinha da casa do Leonardo, vende diariamente, em média, 70 unidades. Cozinhar faz parte da rotina dele e vem de uma paixão de família. Eu comecei muito através da minha avó, que a gente ficava muito em cima da avó. Ô, vó, como que faz isso, como faz aquilo outro. E a avó sempre ensinando, na medida do possível, como poderia ser feito. E depois a gente começou a trabalhar. Aí minha mãe sempre trabalhou com cozinha também, minhas tias sempre trabalharam. Mas você foi logo trabalhar com cozinha ou você chegou a fazer outras coisas? Não, eu já cheguei a fazer outras coisas. Já trabalhei em fábrica de pneu, já trabalhei na Bosch, mas o que está no sangue volta, né? Sim. Como se diz aí. Nenê também, meu primo, que é chefe de cozinha também, e ele montou um buffet e a gente começou a trabalhar junto. Na verdade, eu era o auxiliar que fazia tudo, né? E a gente começou. Aí o povo, nossa, Nardo, faz uma comida para mim aqui, faz um almoço para mim aqui. Ah, você ir na casa das pessoas Isso. cozinhar. Você pode fazer uma janta, um churrasco, alguma coisa. Sim, pode. Aí eu fui. E aí a gente foi. Devagarzinho. Aí um dia eu fiquei sem emprego. Aí eu chamei minha mãe e falei, mãe, vou montar uma marmitaria aqui, que na verdade era na minha casa. E foi a época da pandemia. A mãe do Leonardo é o braço direito do empreendedor. Na aposentadoria, ela teve a iniciativa de apoiar o filho. E a marmitaria virou negócio de família, com o pai na entrega, prima anotando os pedidos e no caixa. Ao mesmo tempo que o Leonardo trabalhou na padaria, teve o desemprego também. Aí eu pensei comigo mesmo, eu vou dar continuidade. Eu falei, Leonardo, nós vamos montar uma cozinha, porque para você não vai haver mais desemprego. Além de você conseguir cumprir isso, de que para ele não houvesse mais desemprego, por outro lado, você continuou produzindo também, né? Também, verdade. E as pessoas acham, mas agora que você parou, você vai começar tudo de novo? Mas é uma proposta primeiro familiar, né? E uma proposta de mãe também, né? Sim. E por outro lado, você também vê essa questão de ajudá-lo a crescer e também de você não ficar em casa, ou você queria ficar em casa tranquilo. Como que você se vê? Na verdade a gente fala, né, de parar de trabalhar, como ele mesmo disse, mas a gente tem que estar sempre antenada, né, tipo assim, administrando, vamos dizer. Né? E colocou o marido junto também. Sim, coloquei ele junto, ele estava muito cansado, mas a gente colocou ele junto. Mas assim, quando a gente fala assim, não é esse parar e ficar em casa enquanto ele vem para cá. Não, é ajudar em tudo que for preciso. Aí eu comecei a ter muitas vendas. Primeiro mês foi o espetáculo. E aí a gente começou. Eu fiquei praticamente um ano trabalhando na casa da minha mãe. Aí eu fui morar fora. Aí eu morei na Bolívia 8 meses. Aí depois eu voltei, trabalhei de novo em casas de família, fazendo comida, assim. Aí minha mãe chamou eu um dia e falou, quando eu me aposentar, a gente monta uma marmitaria, que aí a gente toca junto e tal. E aí semana que vem, dia 28, faz um ano que a gente está aqui. E aí a gente está tocando a vida. E como que foi essa questão de as pessoas pensarem, você voltou a fazer marmita, como que foi então divulgar esse trabalho e mostrar que agora vocês estão aqui, que é um novo conceito, não é mais o Nardo que está fazendo lá em casa, agora tem um lugar fixo? Sim, teve bastante gente que... As pessoas sempre pediam, né? Vocês não vão voltar a fazer, vocês não vão fazer mais comida, vocês não vão fazer mais isso, mais aquilo outro. E aí a gente foi pensando, né, devagarzinho, um passinho de cada vez, para não dar um confronto lá na frente. E aí a gente foi montando, aí as pessoas que a gente já sabe que a gente tem o agrado da comida, as pessoas continuam pegando normal.
Tanto que a gente tem cliente que é o mesmo cliente todo dia, entendeu? E nesse um ano que a gente está junto, o cliente continua pegando a marmita com a gente, entendeu? E que tipo de comida vocês fazem? A gente faz um pouco de... Eu faço, na verdade, assim, eu faço um pouco de tudo. Então eu faço do arroz e feijão básico até a feijoada, dobradinha, rabada. Mas como então, que é? assim, Tem o cardápio da semana, do dia, ou é conforme você tem... o cardápio é do dia, a gente monta, eu elaboro o cardápio todos os dias. E aí eu mando para as pessoas o cardápio e aí vai. E, por exemplo, hoje é frango assado na mostarda, hoje é carne de panela e pernil empanado. A gente está gravando aqui por volta das 11 horas da manhã, mas esse trabalho começou que horas? Eu cheguei aqui hoje, era 10 para 6. E é desde esse momento que vocês já começam? Desde esse momento que a gente já começa. Por Como a gente tem o preparo de umas marmitas que tem um pedido maior, a gente já tem que começar bem cedo para dar o tempo de entregar. Atualmente vocês vendem quantas marmitas em média? Por dia, a gente vende 60, 70 marmitas, quase 80. Quase 80 por De dia. quarta-feira que sai mais porque é feijoada, né? Então toda quarta tem uma feijoada aqui. E aí, é esse nível. Sim. Por que vocês decidiram por marmitaria e, por exemplo, não por um restaurante? Qual foi essa estratégia de negócio? Então, a estratégia de negócio é o seguinte. A gente sempre teve esse... vamos trabalhar pra gente, entendeu? E assim, minha mãe falou, vamos começar pequeno. Se vê que a gente consegue manter um negócio, a gente expande para um restaurante, entendeu? Então ainda está nos planos. Está nos planos, tanto que a gente já foi até ver um outro espaço aí, porque a gente acha que aqui já está ficando pequeno, entendeu? Então a gente já estamos nesse processo aí. A gente está, inclusive, aqui e percebe que toda hora vem um entregador, vem alguém. Vocês contratam essas pessoas? Como que é isso? Então a gente tem um motoboy. E daí eu tenho a Luana, minha prima, que trabalha com a gente aqui, que ela fica no caixa, ela que recebe os pedidos. Tem minha mãe que ajuda na cozinha. E tem o meu pai que faz as entregas mais longe. Por exemplo, como a gente tem a demanda do aeroporto, então meu pai faz a entrega lá. Nossa, e a gente pensando bem, a gente está numa distância considerável do aeroporto. Como que foi conquistar, por exemplo, uma clientela do outro lado da cidade? Na verdade, assim, a gente tem um amigo em comum que pedia marmitas e trabalhava numa empresa grande lá. E aí ele falou, vamos conquistar o povo aqui porque tem uma comida aqui que o pessoal não gosta muito e tal e tal. Aí a gente mandou para eles lá, eles gostaram, aí um proprietário de um estabelecimento lá, dentro do aeroporto, entrou em contato comigo e falou, eu preciso da sua marmita aqui no meu estabelecimento. Então a gente fornece a marmita para ele lá e pra lá todos ele os funcionários. para todos os funcionários e lá ele espalha as marmitas, entendeu? Agora você me contou que já estão inclusive vendo um novo local para crescer o negócio. Sim. Como que é pensar em preparar, pensar na parte econômica, pensar na nova estrutura? Como que está sendo isso para vocês? É um trabalho meio de caminhar, igual eu falei para você. A gente tem que ir devagarzinho, porque assim, envolve muitas coisas, né? Porque aí, a partir do momento que a gente expandir, a gente vai precisar de funcionário, a gente vai precisar de remanejamento de cozinha, aumenta os materiais, aumenta tudo, comida. E as coisas, infelizmente, estão o valor bem alto. Por exemplo, a carne, o custo dela é bem alto. Sim. E você disse que, inclusive, apesar de todo o seu dom, a sua mãe falou, olha, vamos fazer isso. Como que é essa questão da sua mãe te impulsionando para que você empreenda? Minha mãe sempre me apoiou, né, em tudo. E minha mãe, eu falo para as pessoas que minha mãe é um anjo na minha vida. Porque sempre no momento de dificuldade, minha mãe sempre esteve ali comigo, sempre, não, calma,
não se desespera, vai dar certo, vamos fazer, vamos fazer. E um dia ela me chamou e falou, ó, vamos montar. Se der certo, a gente continua. Se vai chegar um momento que eu não vou trabalhar mais, porque minha mãe já é aposentada, meu pai também, entendeu? Eu tô dando uma canseirinha neles já faz um ano. E assim, ela falou, ó, vai chegar um momento que você vai trabalhar sozinho e você vai tocar e o negócio daí pra frente é com você. Já está pronto para isso? Quase. A gente está sempre com um pensamento bem amplo, né? Você fala, vamos ver um lugar maior, né? Aí o pessoal também está sempre incentivando. Vai, vocês têm um potencial para isso. Abre um lugar maior, põe mesa para ser um restaurante, precisa de mais funcionários. Então tudo isso tem que ser estudado. Na verdade a gente ora bastante por isso, né? E coloca nas mãos de Deus para que possamos tocar, né, essa atividade do trabalho. Como que você se vê assim, então, né, que você acabou com aquelas palavras de incentivo, de certa forma, transformando a vida do seu filho também? É verdade. Me sinto feliz por isso, muito feliz. Você disse que já está nos planos o restaurante. Vem novidade ainda em 2025? Espero que sim. Espero que venha novidade em 2025. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aponta que há um otimismo do setor, que descobriu no delivery um importante nicho, principalmente após a pandemia da Covid-19. Dentro do segmento da alimentação fora de casa, as marmitarias têm aí cada vez mais ganhado assim, clientes, né? Teve essa explosão mesmo do número de empreendedores nesse ramo, né? Antes da pandemia quase não tinha ninguém fazendo isso. No pós-pandemia teve essa explosão aí de muita gente começou a fazer em casa na época da pandemia e depois foi evoluindo, abriram um pontinho e tal, foram se profissionalizando, né? E junto a isso também teve um aumento da demanda do pessoal que trabalha em escritório ou até mesmo fazendo home office, de já comprar essa marmita pronta para não ter falta de tempo de preparar. Então, isso acabou caindo no gosto do público em geral, nessa facilidade. Então, unindo essas duas coisas, por isso que tem essa explosão aí do número de marmitarias ainda hoje. E como que a Brasel vê a importância, quando a gente trata de empreendedorismo, de ter essa alternativa como um negócio, principalmente aqui na nossa região metropolitana? Bom, a Brasel, ela trata do sistema de alimentação fora do lar como um todo, né? Então, esse número de marmitarias que você, ou o Sebrae te passou, para nós ele não está segregado como marmitaria, ele está como abertura de novo CNPJ para esse fim, né, da alimentação fora do lar. Então, a gente tem realmente sentido que a gente cresce mês a mês, né? Número de contratações, o setor está carente de mão de obra, a gente está precisando cada vez mais contratar e não está conseguindo repor. Então, é um número que, assim, para nós não nos surpreende, porque a gente já sabia que, né, desse aumento todo que teve durante o período aí. Quando a gente fala, por exemplo, de restaurante, que até então não pensava em fazer essa marmitaria, né, o delivery, digamos assim, e encontrou isso como uma alternativa e não abandonou esse modelo pós-pandemia, é algo que agrega o negócio, é isso? Claro, claro. Muita gente tinha medo de fazer delivery antes da pandemia. Aí depois todo mundo foi obrigado a fazer o delivery e depois, de certa forma, você não consegue mais abrir mão daquela fatia de faturamento do delivery, né? Você não pode falar, não quero mais fazer delivery e abrir mão daquele faturamento, né? Então, hoje, quem começou a fazer delivery na pandemia continuou como mais um braço ali de faturamento do negócio, né? Isso não volta mais. Inclusive, quando a gente pega aí, de acordo com um estudo feito pelo iFood em 2024, o pedido de marmita, ele é o principal pedido da plataforma, só perdendo para padaria e açaí. Como que vocês verificam isso também? A região metropolitana de Campinas, ela faz mais de 200 mil pedidos por dia. Quer dizer, são mais de 200 mil entregas que são feitas por dia
por todo o setor, né? Então, movimenta muita coisa, movimenta a economia, é bem pujante mesmo. É um negócio que tende a crescer. Claro, tende a crescer. Tá todo mundo se aperfeiçoando, tentando melhorar e vender mais.